E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e o procurador-geral da República, Augusto Aras, afirmaram que a Lava Jato praticou torturas. Eles criticaram os métodos utilizados pela operação num evento online do Conjur. Gilmar Mendes afirmou que as delações produzidas pela Lava Jato foram impróprias e não condiziam com a verdade, sendo assim, imprestáveis. Nós vimos o que as chamadas prisões alongadas de Curitiba produziram. Muitas vezes, hoje, no Supremo, a toda hora nós dizemos isso, delações absolutamente impróprias, inadequadas, imprestáveis, inverossímeis. E por quê? Porque obtidas, vamos chamar assim, sob uma forma de verdadeira tortura. Portanto, isso precisa ser discutido nesse ambiente pós-Lava Jato. Acho que é preciso, e acho que o Congresso já vem avançando nesse sentido. Já o procurador-geral concordou com o ministro e também criticou as prisões alongadas durante as investigações. Aras também citou medidas como a condução coercitiva que foram utilizadas pela operação, coordenada pelo ex-procurador Deltan Dallagnol. Começo com você, Zé. Olha, desde o início do processo da Lava Jato, eu vinha mostrando aqui na Jovem Pan sobre esta resistência que ministros tinham com relação à Lava Jato. Parecia, tem um livro que narra exatamente qual é a função da inveja na história da humanidade. É um livro muito interessante, do Joacir Góes, que fala da inveja nossa de cada dia. É um tratado sobre a inveja. E o Gilmar Mendes escorria no canto da boca exatamente aquele sentimento de inveja quando ele se referia aos rapazes de Curitiba e à investigação que ganhava apoio popular. Esta é a realidade. Eu fui também o primeiro que disse aqui que o Sérgio Moro iria perder no Supremo Tribunal Federal e havia aqui em Brasília uma tentativa de levá-lo para os corredores da justiça com a possibilidade de ser condenado. E tudo isso aconteceu. O ingrediente principal dessa história é a inveja. A Operação Lava Jato marcou época no Brasil e foi exemplo para outros países, inclusive aqui na América Latina. Um grupo de promotores, um grupo de procuradores, integrantes da Polícia Federal, da Receita Federal, os peritos da Receita foram muito importantes nesse processo, se uniu em Curitiba para tentar passar o Brasil a limpo. Estão perdendo terreno, mas ganharam. Ganharam porque mostraram que é possível fazer justiça e é possível colocar poderosos presidentes de partidos políticos, líderes importantes, ex-presidentes da Câmara, ex-presidente da República atrás das grades, com provas, montanhas de dinheiro foram arrecadadas, foram devolvidas. Não existe aquela história, aquela piada do filme, A Volta dos que não foram. Se o dinheiro foi devolvido, é porque ele foi roubado. Não existe devolução do que não foi roubado. E foi o que aconteceu. Então, os crimes aconteceram, o julgamento foi tão real que Sérgio Moro, com a experiência que tinha do Supremo, mandou para o Supremo analisar, o Supremo analisou e devolveu a Curitiba todo o processo, tirando apenas os que tinham foro privilegiado. Esta é a realidade. Então, assim, houve críticas desde o início. O Gilmar Mendes, pelo menos, está sendo coerente. Desde o início da Lava Jato, ele falava isso aí. Criticava as chamadas prisões alongadas. São as prisões preventivas. Se a justiça, se o juiz, que tem autoridade para isso, acha que o preso tem que continuar preso para evitar apagar provas, ameaçar testemunhas, ele tem que continuar preso. Agora, Lula não foi preso preventivamente. Ele foi condenado em primeira instância, segunda instância e terceira instância. Só depois disso é que ele foi preso. Diga, Fiuza. Qualquer defesa das ações do Lula, né? Ou seja, o ataque à Lava Jato é uma lavagem de reputação do Lula, né? A Lava Jato demonstrou que um presidente da República, no exercício do cargo de dentro do palácio do governo, regeu um assalto exaustivamente demonstrado.
Quem tem preguiça de ler, de se informar, a gente lamenta. Quem quiser ler vai encontrar tudo lá, vai entender como é que ele nomeou e protegeu os diretores da Petrobras para fazer o assalto, como é que era combinado o pichuleco, as comissões, está tudo lá, exaustivamente demonstrado. Então, assim, quem tenta relativizar, né, como depois naquela manobra final, de dizer que, né, depois da sentença confirmada até em tribunal superior, dizer que não era o juiz natural. Então, são coreografias. Agora, o ministro Gilmar Mendes é aquele que nós vimos chorando. Chorando não é metáfora, não, aos prantos, numa sessão do Supremo Tribunal Federal que tratava do processo do Lula. E ele estava chorando de emoção, elogiando o trabalho do advogado, não é nem do réu, do condenado, né? do Zanin. Nós vimos essa cena. O Gilmar Mendes chorando, indo às lágrimas, para elogiar o trabalho de um condenado naquele processo que era objeto dessa sessão do tribunal. Então, acho que ali ele se despojou de qualquer preocupação de equilíbrio, né? Agora, nessas horas, eu acho que falta o ex-juiz Sérgio Moro mostrar a sua tenacidade, mostrar a sua dignidade com ênfase, né? Afinal de contas, é ele que está nessa frigideira. São muitos, mas ele, principalmente, ele é uma figura central dessa operação. E o procurador-geral, né, mostrando que realmente o Ministério Público está muito mal parado, tudo que nós vimos aí de omissão do Ministério Público durante a pandemia, a população apanhando na rua, a população sendo constrangida, há várias ações arbitrárias de prefeitos, de governadores, continua sendo. O Ministério Público, aqui e ali, com algumas valiosas exceções, calado, é representado por esse, né? Augusto Aras, que assumiu o cargo já fazendo um libelo contra o lavajatismo. Isso não pode ser respeitável, né? Mas o Sérgio Moro, ele deveria, se ele jogou a vida dele na investigação de uma quadrilha tão graúda, ele deveria jogar a vida dele agora, para dizer, para mostrar, com todo o conhecimento que ele tem, com toda a ênfase que ele poderia ter. E ele, não sei porque ele não aparece com a firmeza, com a eloquência que ele deveria aparecer em nome do Estado de Direito no Brasil. Ao contrário, o Sérgio Moro, né, na história recente, ele usou o seu algoz atual, que é o STF está desmoralizando. O STF está picotando a figura do Sérgio Moro e a biografia que ele tanto preza. E ele usou o STF para fazer política contra o presidente da República. Ele pediu ao STF que vazasse uma reunião ministerial, achando que assim, não sei se ele achava que ia derrubar o presidente ou que ia colocar o presidente em maus lençóis, né, para sustentar uma tese que ele trazia de interferência na Polícia Federal, que até hoje não foi demonstrada com inquéritos, etc. E ele pediu lá, e o Celso de Mello, né, que já saiu de lá, aceitou e mandou para a televisão a pedido do Sérgio Moro, aquele vazamento de reunião ministerial. Então é isso. Eu acho que o Gilmar Mendes a gente já sabe, né, o que ele faz, o que ele tem feito, né? Mas o Sérgio Moro realmente é a grande baixa, né? Isso que no passado recente foi um banho de justiça no país. Hoje o Sérgio Moro, que fala tanto, fala sobre tudo, fala sobre meio ambiente, sobre a Amazônia, sobre comportamento. Nessas horas, ele que deveria ser, né, o bastião de defesa dessa operação, ele fala baixo, ele murmura, né? Oceana. Fiuza tocou no ponto aqui que eu estava até fazendo aqui as anotações e fui direto no tweet do Sérgio Moro. O que o Zé disse é muito correto, né? Tortura e o dinheiro, os valores devolvidos. Eles devolveram por quê? Devolveram do bolso, resolveram dar do seu dinheiro, o dinheiro próprio, como devolução de crimes que não cometeram.
É surreal isso, né? E engraçado que Gilmar Mendes, o PGR Aras e principalmente Sérgio Moro, eles não falam, por exemplo, o que eles acham sobre crime de opinião no Brasil. Isso é tortura ou não? Você prender jornalistas, você prender cidadãos comuns porque eles opinaram. Você pode discordar das opiniões, você pode até se sentir ofendido ou caluniado com as opiniões dessas pessoas, mas daí a prender, tornozeleira eletrônica, prender um parlamentar, por exemplo. Eu entrei exatamente aqui no Twitter do Sérgio Moro para ver se havia, né, algum tweet ou alguma coisa sobre isso, porque até o momento sobre o STF e todas as inconstitucionalidades que o STF vem cometendo, não há uma palavra do Sérgio Moro. Aliás, há sim. O Sérgio Moro ele fez um vídeo concordando com aquela portaria inconstitucional do ministro Barroso, obrigando brasileiros, uma portaria muito confusa, aliás, obrigando a vacinação nada eficaz contra a Covid-19 para entrar no Brasil. Aí ele fez um vídeo e concordou. Então, o Sérgio Moro, há quase 24 horas, ele tuitou o seguinte: não esperem que eu defenda ditaduras como fazem Lula e o PT com Cuba ou Venezuela, nem que eu passe a mão na cabeça dos companheiros de partido quando eles errarem. Não esperem de mim o silêncio diante da invasão da Ucrânia pela Rússia e da morte de civis, como o Bolsonaro faz agora. Muito menos que eu passe pano quando houver suborno, propina, desvios e rachadinhas. Eu não defendo pessoas. Eu defendo princípios e valores, isso vale para todos, inclusive para aliados e amigos. Essa é a diferença. Aqui ele diz que ele defende princípios, né? No entanto, onde está a defesa dos princípios da Constituição, senhor Sérgio Moro? Nossa Constituição que vem sendo vilipendiada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele diz que não defende ditaduras, mas é óbvio que estamos vivendo sob uma ditadura do Judiciário com essa composição do Supremo Tribunal Federal, e o senhor continua em silêncio. Então, o silêncio, às vezes, ele é muito mais ensurdecedor do que palavras, né? Até agora, nenhuma palavra, nenhum tweet, nenhuma declaração sobre as inconstitucionalidades, inclusive para enterrar a Lava Jato, a operação aí que teve o Sérgio Moro como juiz de primeira instância, nem para isso ele foi ao tweet e agora não defende ditaduras, mas defende essa aí do Judiciário, do STF, essa que nós estamos vivendo no Brasil com o seu silêncio. Augusto. O ministro Gilmar Mendes estava na coxia faz tempo, né? Voltou ao palco, agora em companhia do Augusto Aras, porque ambos figuram entre os principais sabotadores da Lava Jato e estão agora em parceria para contar mais mentiras. É por isso que eu não gosto da palavra narrativa. Narrativa é você que escreve um livro, um escritor, tal. É uma narrativa. Um romance. Isso aqui é mentira. É mentira. Ele prometeu, né? O encontro, diz que tinha um encontro marcado com as alongadas prisões de Curitiba. Por que ele não marca o encontro com a alongadíssima prisão do Roberto Jefferson? Por que ele não marcou o encontro com a prisão absurda e com as restrições ainda impostas ao deputado Daniel Silveira? Ele marca encontro com quem ameaça o Supremo e os amigos de juízes do Supremo. No caso, os amigos do próprio Gilmar Mendes. Tá? Ele não vê um bandido aquele médico Roger Abdelmaci, ele não viu. Ele não viu nenhuma bandidagem no estupro da conta bancária do caseiro Francenildo. Né? Ele conseguiu criar o crime encomendado sem mandante, porque era o Palocci que tinha encomendado a quebra ilegal do sigilo do caseiro Francenildo, que era da República de Ribeirão Preto, que era uma espécie de cabaré misturado aí com a sede de quadrilha.
Não é? Tudo isso ele vê como coisa legal. Ilegal é o que fez a Lava Jato. É isso. É porque ameaçava os seus amigos. Ele fala que as delações foram impróprias, inadequadas, porque foram submetidos à tortura. Eles já desmoralizaram a palavra genocídio, né? Tentando aplicar ao presidente Bolsonaro um adjetivo que só pode ser aplicado aí ao Hitler e a outros, né, bandidos do mesmo porte. Agora é tortura o que fez a Lava Jato. Os próprios presos não se queixaram. O Palocci, quando contou tudo, né, o italiano contando tudo sobre o amigo, ele não tem nenhum sinal, né, de tortura e está muito tranquilo, contando as barbaridades e as roubalheiras, bandalheiras que o Supremo fingiu não enxergar. Não enxergar. E é exatamente isso que o Moro deveria estar denunciando, sim. E o Gilmar Mendes, ele não foi sempre inimigo da Lava Jato. Enquanto ela não ameaçava os seus parceiros, os seus afilhados, ele elogiava a Lava Jato. Há um vídeo que faz muito sucesso na internet, vive circulando por aí, em que ele elogia a Lava Jato e diz que está moralizando o Brasil, sim, porque até finalmente também os condenados à perpétua impunidade estavam na cadeia. Aí quando a prisão, a cela, se aproximou dos seus amigos e do Supremo, aí ele mudou de ideia. E agora ele disse que era formada por torturadores, né? A operação anticorrupção mais bem-sucedida da história. Augusto, posso te interromper? Porque a gente tem agora essa fala do ministro Gilmar Mendes, então essa que você relembrou. Gilmar Mendes vai falar por mim. Perfeito. Vamos acompanhar, então. Estragou tudo. Evidente que a Lava Jato não estava nos planos. Por isso que eu disse, não tem mais relevância nenhuma. Porque o plano era perfeito, mas não combinaram com os russos. Isso é que ficou tumultuado. A Lava Jato revelou o quê? Eu disse isso. Pelas contas agora do novo orçamento da Petrobras, 6,8 bilhões destinaram-se à propina. Se um terço disso foi para o partido tem algo em torno de 2 bilhões de reais de caixa. Era fácil disputar a eleição com isso. A campanha da presidente Dilma custou 350 milhões. Por isso que eu disse, eles têm dinheiro para disputar a eleição até 2038. E deixariam os caraminguados para os demais partidos. Era uma forma fácil de se eternizar no poder. E, na verdade, o que se instalou no país nesses últimos anos, está sendo revelado na Lava Jato, é um modelo de governança corrupta. Algo que merece o nome, claro, de cleptocracia. Então, ministro Gilmar Mendes, essa fala foi em 2015, Augusto, quando ele falava do PT, chamando de cleptocracia. Eu gostaria que o Supremo tentasse qualquer ação contra mim, porque eu chamaria como testemunha de defesa o Gilmar Mendes.